No âmbito da preparação do novo quadro comunitário, a Comunidade Intermunicipal do Cávado promoveu na passada sexta-feira, dia 31 de maio, um debate sobre as opções estratégicas da Europa para as regiões e sobre as prioridades europeias que irão determinar o sentido dos próximos investimentos no quadro estratégico comunitário no período 2014-2020. No final, a Exposente Serviços TV ouviu os eurodeputados intervenientes e o vice-presidente da Câmara Municipal de Esposende. Foi um debate muito interessante, nós conseguimos perceber um pouco aquilo que são as especificidades desta região, sabemos as dificuldades, é uma das regiões mais pobres do país e numa altura em que infelizmente as desigualdades se agravam, é preciso que haja mais troca de informação entre diferentes níveis de representação, que foi o que esteve aqui hoje em causa, da representação europeia, da representação local, para que possamos todos ter mais instrumentos para fazer melhor o nosso trabalho. Eu penso que um dos maiores problemas que nós temos tido em termos da integração europeia é que muitas vezes somos os piores inimigos de nós próprios e não há nenhuma comunicação que seja efetiva, por exemplo, entre os órgãos de soberania nacional, os governos e as autarquias, as comunidades intermunicipais, e acabamos por ficar numa situação em que há um conjunto de recursos disponíveis e muitas vezes não se utilizam por puro desconhecimento. E nesse sentido penso que foi muito interessante podermos trocar algumas informações a esse respeito e sobretudo percebermos que é fundamental descentralizar, é fundamental dar mais capacidade às comunidades intermunicipais, aos municípios, para poderem definir também as estratégias em termos de intervenção, porque as regiões não são todas iguais e tratá-las por igual é um erro e está à vista. Eu acho que temos que continuar o diálogo com esta região, com outras regiões, tem que se continuar, tem que se articular, tem que se perceber. Nós temos, obviamente, projetos diferentes de desenvolvimento e de transformação da sociedade, mas independentemente das nossas diferenças políticas, há coisas que fazem parte daquilo que é um património comum, que é o reforço da democracia e da participação, porque só reforçando a participação a nível local e a democracia a nível local é que nós conseguimos ter também uma democracia mais rica, nacional, europeia, e nós precisamos desesperadamente de reforçar a democracia. Orçamento comunitário para os próximos 7 anos, 2014-2020, orçamento esse que ainda não está, enfim, totalmente negociado entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, mas que já tem a aprovação do nosso Governo no Conselho Europeu e que, na nossa opinião, não vai contra aquilo que são os interesses de Portugal, uma vez que é um orçamento que não chega nem a 1% do rendimento nacional bruto médio dos países da União Europeia. E, portanto, nós necessitaríamos não de uma redução de fundos comunitários, mas ainda mais na situação difícil em que o país se encontra, de um aumento desses fundos comunitários a bem da tão propalada coesão económica e social e a bem dos objetivos, ou dos chamados objetivos da convergência, que não estão a ser cumpridos, ao contrário, está-se a promover cada vez mais a divergência económica e territorial entre países. Portugal tem dificuldade em aceder aos próprios fundos pelas taxas de cofinanciamento, ou seja, Portugal não tem capacidade para colocar a parte nacional num determinado, quando quer mobilizar um determinado programa, e isso impede-o de aceder aos fundos, o que é de certa forma injusto, porque depois quem vai buscar mais dinheiro são os países que têm capacidade para colocar a sua própria parte e, portanto, são os países que já têm níveis de desenvolvimento maiores. Por outro lado, também é importante dizer, e isto era uma das coisas que, enfim, que vim colocar no debate, é que, por exemplo, o próximo quadro comunitário, o dinheiro que está previsto, que são cerca de 27 mil milhões de euros, é um valor inferior, por exemplo, àquilo que Portugal estará a pagar só de juros e comissões pelo empréstimo pedido à Troika. O que quer dizer que, enfim, num quadro, não podemos achar que estes fundos são a panaceia para a resolução dos problemas, se virmos isto de um ponto de vista macroeconómico. Num quadro, enfim, de cortes sociais, cortes de salários, cortes de pensões, despedimentos da função pública, que têm, evidentemente, um impacto recessivo enorme na economia, se essas políticas não forem alteradas, não podemos pensar que é com os fundos comunitários que vamos alterar as políticas todas. Eles poderão ajudar, mas para isso é preciso, certamente, uma alteração do rumo e uma ruptura com este caminho que está a ser seguido. É necessário que o território se organize, que programe uma estratégia territorial integrada para definir o que pretende, no sentido de se posicionar e tirar partido das oportunidades que tem ao seu dispor no quadro financeiro plurianual 2014-2020, ou seja, nas próximas perspectivas financeiras, nos próximos fundos comunitários.
Vamos ter na política de coesão para Portugal cerca de 19.600 milhões de euros. Vamos ter no FEADER cerca de 3.600. Também teremos verbas no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Teremos um envelope garantido, somando também as verbas do primeiro pilar para os agricultores no valor de 27.800 milhões de euros. Mas depois é preciso olhar também para os programas que são geridos pela Comissão Europeia. O programa Horizonte 2020 na área da investigação, mas também um programa para, sobretudo, os jovens, que é o Erasmus para todos, mas programas também para as empresas, como é o COSME, programas na área social, como é o Progress e o instrumento de microfinanciamento Progress e o Daphne 3, mais dirigido às mulheres, e no sentido de promover a sua inclusão. E também olhar para instrumentos financeiros no âmbito do BEI, como programas na área da reabilitação urbana, nomeadamente o Jéssica. Temos vários recursos. É importante definirmos o que é que queremos. O que é que queremos para sermos mais competitivos, para sermos mais produtivos. O que é que queremos para termos um crescimento inteligente, um crescimento sustentável, um crescimento também inclusivo. E nesse sentido fica aqui o desafio de se definir uma estratégia que seja discutida, aprovada pelos vários atores do território, para depois que seja executada com efeitos sinergéticos, de forma a tirarmos o máximo de valor acrescentado dos recursos financeiros que temos à nossa disposição. As pessoas não chegam diretamente, mas chegam através de outras instituições, através de associações, através de câmaras municipais. Por exemplo, podemos ter investimentos para concluir a rede de saneamento básico, para concluir a rede de abastecimento público de água, para melhorar a eficiência, investimento para a promoção do emprego, para a promoção, através do Fundo Social Europeu, das competências, para a melhoria da recolha dos resíduos, para a competitividade das nossas pequenas e médias empresas, para o reforço também da nossa coesão territorial. Portanto, as pessoas beneficiam disto, muitas vezes depois de outras instituições fazerem candidaturas a estes fundos e elas depois serem os beneficiários a partir destas candidaturas. Estamos numa região que é mais pobre do país em termos do produto interno bruto per capita, temos um grande percurso e temos objetivos que teremos de cumprir e para tal também devemos utilizar os fundos que temos à nossa disposição, mas também utilizá-los bem, de forma a que, por exemplo, não se façam investimentos que se venham a tornar despesas no futuro e que não contribuam em nada para o tal crescimento. O balanço que eu faço dos fundos é um balanço positivo. Há quem queira dizer que foi um meio falhanço. É a história do copo meio cheio ou meio vazio. Eu posso dizer que foi um meio sucesso e não estarei longe, se assim afirmar. Muitas da água que bebemos, os resíduos que são tratados, o abastecimento público que já referi, mas também em termos das águas residuais, as escolas que temos, um edifício como este, as estradas e autoestradas, algumas delas aí concordo, em excesso, nomeadamente autoestradas, são investimentos que foram feitos com fundos comunitários e que nos permitem ser um país moderno. Desde que o critério da sustentabilidade económica, da sustentabilidade financeira seja respeitado, não haverá problema e estes fundos também devem contribuir para a coesão territorial. Eu acho que se trata de uma iniciativa muito meritória por parte da CIMCAVAD. O município de Esposende disponibilizou-se desde a primeira hora para receber os eurodeputados neste debate. E a verdade é que muito do futuro do nosso país, nos próximos anos, se vai decidir em função dos fundos estruturais que conseguirmos captar para o nosso país. E para além disso também, da capacidade que tivermos e da eficácia que conseguirmos colocar na sua aplicação aos vários níveis da estrutura do país. Naturalmente que ao nível do município nós estamos de alguma forma interligados com a comunidade intermunicipal do Cávado, e temos todo o interesse em acompanhar, enfim, todas as dinâmicas que se gerarem em função dos interesses
da região, enquadrando-nos com a nossa especificidade, que é, de facto, a de sermos uma zona costeira e termos realidades muito próprias em relação à própria erosão, ao problema da barra, que aqui foi muito falado esta noite também. Portanto, entendemos que é da maior importância termos estes debates nesta casa, ainda por cima, que é a sede da Assembleia Municipal, e mostrar às pessoas de Esposende que estamos a acompanhar, enfim, tudo aquilo que se vai fazendo e que pode vir a ser decisivo para o futuro do nosso concelho. Muito sinceramente, eu entendo que irão surgir oportunidades no futuro e que teremos simplesmente que estar atentos e criar uma estrutura profissionalizada, digamos, para atacar esta questão dos fundos estruturais. O povo está sobrecarregado com impostos, vive hoje dificuldades extremas e, portanto, penso que muito do nosso caminho terá que ser feito à custa do apoio da Comunidade Europeia, como vem sendo feito há cerca de 25 anos esta parte. É para repetir? Eu disse e disponibilizei desde logo à estrutura da CIM as nossas instalações e o nosso município para receber todo o tipo de iniciativas desta natureza. Por um lado, porque gostamos de receber no nosso concelho também, enfim, os nossos companheiros dos municípios do distrito de Braga e por outro, como eu dizia, porque de facto é muito importante para a nossa população e uma população também informada compreenderá com toda a certeza muito melhor as nossas ações e as nossas limitações também. Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão em Esposende.